Jesus, quando lutas no caminho encontrar, a tua mão divina vem me ajudar. Não temerei, amparado por ti mesmo, meu Jesus. Ó Salvador, a vitória me vem por tua luz. Por ti espero somente, meu Senhor, para andar de valor em valor. Ó meu Jesus, minhas forças hei de ver mais aumentar, tendo a fé, tua graça me há de bastar. Ó meu Jesus, encostado em teu braço vou andar, e com amor na sã palavra meditar. Sempre assim, na peleja por Jesus eu vencerei, e pela fé abrigado do mal estarei. Já bem armado as trevas desfarei, pelo poder de Jesus, ó meu Rei. Ó meu Jesus, que me dás no coração do teu amor, hei de te ver glorioso no céu de esplendor. Ó meu Jesus, o teu nome invocarei com muito amor. Todo poder te foi entregue, Salvador. De todo ser, o joelho ante ti se dobrará, que és o Senhor, toda língua testificará. Por nossos pés, Salvador, queiras firmar, na rocha que não se pode abalar. Ó meu Jesus, tua graça quero sempre procurar, até que eu vá em teus braços, enfim, repousar. Amém? Glória a Deus. Vocês estão ouvindo ainda aí? Amém. Glória a Deus. Amém. Então tá bom. Vamos já meditar na palavra então? Gostaria que vocês... Uma passagem rápida, um versículo rápido e também bastante conhecido, mas a palavra do Senhor, ela faz a diferença em nossas vidas. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, verso 3 e 4. Nós vamos falar sobre a tentação de Jesus. Vou ler rapidinho, senão nós ganharemos tempo, tá? É só 2 versículos só. A minha versão diz assim: Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Muito bem. É somente esse versículo que nós vamos meditar. Eu vou fazer uma breve oração, que é de praxe, para que Deus venha falar conosco. Pai, em nome de Jesus, venha falar poderosamente em nossas vidas, em nossa mente, em nossos corações, através da tua palavra. Eu creio que o Senhor tem algo diferenciado para mim e para todos que aqui estão, através do nome santo e precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito bem. Queridos, nós vamos falar sobre a verdadeira identidade. Nós vamos falar sobre a verdadeira identidade. Quando nós olhamos para o ser humano,
O ser humano ele não consegue ficar em jejum um bom período, como Jesus ficou 40 dias e 40 noites. E aí nós vemos o quê? Nós vemos que Jesus, o metabolismo dele talvez fosse diferente pelo fato dele ser divindade, pelo fato de ser Deus. Qualquer ser humano que passar de 7 dias, 20 dias de jejum, o corpo já começa a sentir a diferença, o corpo já começa a reagir. No caso de Jesus, não, porque Jesus era divindade, como eu disse anteriormente. Mas voltando aqui para esse texto, eu quero chamar a nossa atenção para algo interessante que eu quero compartilhar com vocês. A sua falta de pão não diz nada a seu respeito. O que eu quero dizer com isso? Bom, Jesus estava com fome e ele não tinha pão. Quantos de nós já tivemos também falta de alguma coisa dentro da nossa casa? No caso de Jesus, ele estava passando necessidade de pão. Mas a falta de pão não tem a ver com a sua identidade. No caso de Jesus, não tinha a ver com a identidade dele. Observamos que Satanás começa dizendo: se tu és filho de Deus. Infelizmente, nós vemos hoje muitas pessoas dizendo que se você é filho de Deus, você não pode passar por luta, você não pode passar fome, você tem que ter tudo. Essa é uma teologia que não sabemos de onde eles extraíram, mas eles alegam que o filho de Deus tem que ter pão. Quando fala de pão, é ter realmente as coisas, ter o que comer. Ter. Eu concordo que tem que ter, mas não exageradamente. Bom, vamos vamos continuar. A identidade de Jesus estava onde? Na palavra do Pai. Se a identidade de Jesus estava na palavra do Pai, Jesus, acredito que o Pai tinha dito, o Pai tinha falado, no capítulo 3, este é o meu filho, amado em quem me comprazo. 3 de São Mateus. Então, o inimigo sabia dessa declaração. O inimigo, não vou dizer que ele entendia, ele sabia dessa declaração. Então, eu chamo a atenção porque Jesus não precisaria do pão naquele momento. Quando o inimigo pede para transformar aquelas pedras em pão, Jesus estava realmente precisando de pão? Será que ou de qualquer outra coisa? Mas como Jesus tinha uma identidade, ele não queria perder a sua identidade. Qual era a identidade de Jesus? Uma identidade divina. Nós vamos mais para frente falar sobre isso. Por que será que o inimigo disse: se você é filho de Deus, qual era o objetivo? Porque é para provocá-lo? Será que queria provocar ele? Será que queria desonrá-lo? Ou para fazer ele perder a verdadeira identidade que ele tem com o Pai? Porque Jesus, depois de passar desse período de tentação, nós entendemos que ele diz frequentemente na palavra: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Nós dois somos um só, ou seja, somos iguais. Então, automaticamente, Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, então eu entendo que ele, falando com propriedade, automaticamente o inimigo queria fazer com que essa identidade divina fosse perdida, fosse tirada. Daqui a pouco nós vamos falar sobre alguém que perdeu essa identidade. Vamos lá. Todos os cristãos que confessam que Jesus é o Senhor têm uma identidade. Quando eu digo que confessa que Jesus é o Senhor, que aceitou também Jesus como Salvador. Aí o cristão tem essa identidade. Qual é essa identidade? Identidade celestial. E automaticamente, por termos identidade celestial, nós seremos tentados. Tentados. Obviamente, algumas pessoas perdem a identidade, mas não são todos. Nós temos que fazer o possível para não perdermos a identidade dos céus. Por que nós vemos muito cristão se afastando dos caminhos do Senhor, cristão desviado? Porque perderam a identidade com Deus. A identidade que nós temos, ninguém pode tirar de nós. Nós temos uma identidade que identifica nós como humano, que nós apresentamos ela diante das autoridades. Mas a maior identidade que nós temos é a do céu. E quando nós olhamos
para a identidade do cristão, a verdadeira identidade do cristão ela tem que ser preservada. Jesus falou assim, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim quando? Até a vinda dele. E qual é essa identidade? Essa identidade que nós temos uma identidade celestial que ninguém pode tirar de nós. Bom, eu disse que ia falar para vocês a respeito de um exemplo de alguém que perdeu a identidade. Vamos lá. Quem foi que perdeu a identidade à luz da Bíblia? Foi Adão. Por que Adão perdeu a identidade? Eles, antes de tropeçarem e antes de caírem, eles tinham uma identidade celestial. Eles tinham uma identidade que identificava que eles eram do céu. E eles perderam a identidade porque olharam o que ia ganhar e esqueceram de olhar o que ia perder. É o que acontece muito no mundo que nós vivemos. As pessoas olham para a igreja e olham o que vai ganhar se sair da igreja. E esquecem de olhar o que vai perder saindo da igreja. Saindo da presença de Jesus. Então é muito importante o cristão não perder a verdadeira identidade. Se outros perderam, nós não podemos perder. Eles deveriam olhar o que eles deveriam perder, no caso Adão, que estava no paraíso, né? Juntamente com a Eva. Adão, ele se perdeu por causa de um fruto. E Jesus não se perdeu por causa de um pão. Tanto que a resposta de Jesus para Satanás foi, quando ele falou assim, o inimigo falou para Jesus, transforme essas pedras em pães. Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque Jesus, ele é eterno. Ele convivia com o Pai. Eles dialogavam. Eles conversavam. Então, como que Jesus iria fazer uma troca para perder? Ele não iria fazer. Então, observe bem. Jesus conservou a sua identidade. Jesus olhou para o que ele poderia perder. E ele poderia perder. Porque Jesus veio para fazer uma missão. E a missão seria interrompida. Jesus veio fazer uma missão de salvação. Uma missão de cura. Uma missão de libertação. E isso seria interrompida por causa ou por motivo de um pão, por motivo de umas pedras que ele mesmo poderia transformá-la em pão. Então, chama muita atenção que ele tinha a identidade que Deus mesmo falou. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Depois dê uma olhadinha lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 3, um capítulo anterior. Vai dizer claramente que este é meu filho amado em quem me comprazo. Quando Jesus foi para ser batizado, quando ele foi em direção de João para ser batizado. Então, Adão perdeu tudo por causa de um fruto. Ele perdeu a moral, perdeu a comunhão e perdeu a deidienidade. O que é isso? A qualidade moral, o respeito, a honra, a nobreza Adão perdeu. E quantas pessoas que se dizem cristão estão perdendo também tudo isso? Pelo fato de ver algo, olhar para algo melhor do que acha que tem no mundo e esquecer de olhar que para Jesus ele tem algo muito melhor do que nós imaginamos. Paulo fala que nós somos um livro aberto, em que todos podem olhar e possam ler. Só que muitas pessoas não querem ser isso. Só que nós não devemos, obviamente, não nos preocupar com as pessoas que não querem ver isso. Nós temos que nos preocupar em olhar para Jesus. A palavra diz assim, olheis para mim e sereis salvos. O que está acontecendo? As pessoas não estão olhando para Jesus, estão olhando para escândalos, estão olhando para cristão que cai, estão olhando para cristão que tropeça, estão olhando para pastores. Nós temos que olhar somente para Jesus. Jesus disse assim, é mister que venha o escândalo, ou seja, é necessário que venha o escândalo. Mas ai por quem vem o escândalo. Quantos escândalos nós estamos vendo por aí? Se Jesus tivesse tropeçado e transformado aquelas pedras em pães, o que seria da humanidade? É óbvio que nós sabemos que Jesus teria outro projeto, outro plano. Mas na ótica humana, como ficaríamos nós se a missão de Jesus fosse interrompida? Graças a Deus, ele manteve a verdadeira identidade. E nós, quando aceitamos a Cristo, nós temos que manter a verdadeira identidade, não se adaptando ao mundo. Os cristãos estão se adaptando ao mundo, perdendo a verdadeira identidade que Deus colocou nele ou nela, em todos. Quando nós confessamos que Jesus é o Senhor, a Bíblia relata assim, que nós seremos salvos.
mas necessariamente nós temos que permanecer. Não podemos deixar se elevar por coisas vãs deste mundo. Quantas coisas neste mundo faz com que nós nos perdemos, faz com que nós caímos, faz com que nós tropeçamos. A Bíblia relata assim, que Paulo falando, ore para que não caia. Por quê? Qualquer um corre risco de cair. Qualquer um corre risco de escorregar. Qualquer um corre risco de escandalizar. Mas vamos olhar para o que nós vamos perder. Às vezes nós lemos que nós vamos ganhar momentaneamente. O que Adão ganhou quando ele comeu do fruto? Sua esposa comeu, e depois deu. A Eva comeu, depois deu para Adão. E o que eles ganharam com isso? Perderam a moralidade, perderam a comunhão. Será que nós temos coragem de perder a comunhão com Deus? Eu não quero. Tenho certeza que muitos de vocês que aqui estão também não querem. Por quê? As pessoas pensam só no presente, mas não pensam no futuro. Para onde vai o nosso espírito no futuro? Vamos pegar um exemplo do homem que morreu, que era o Lázaro que morreu, que ficava na mesa do rico pedindo ajuda, pedindo doações, pedindo algo, e ele morreu e foi para o seio de Abraão. Em contrapartida, o rico morreu e foi para onde? O Hades, que traduzindo é inferno, onde o bicho nunca morre e o fogo não se apaga. Mas o que chama a atenção em tudo isso é a maneira de Lázaro permanecer com a identidade dele. A identidade cristã não pode ser tirada, não pode ser vendida, não pode ser negociada. As coisas de Deus, elas são inegociáveis. Só que muitas pessoas não estão dando valor. Parece que o culto ficou chato, o pregador ficou chato, o louvor ficou chato, tudo ficou chato para um número de cristãos. Mas nós não devemos ser assim. A nossa identidade é como verdadeiro cristão. Lá no capítulo 18, verso 20, diz assim: aonde se acharem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Em nome de quem nós estamos reunidos? Em nome de Jesus. Não importa se outros não vieram, se outros faltaram, nós temos que fazer o nosso compromisso com Deus. Então, qual é a nossa verdadeira identidade? É Jesus em nossa vida. Nós temos que irradiar outras pessoas. Nós temos que irradiar outras vidas. Outras vidas dependem de nós para seguir Jesus, para ir ao encontro de Jesus. Jesus, quando chamou os discípulos, Jesus, quando chamou os apóstolos, era para eles contagiar outras pessoas com coisas boas. Mas a maioria das pessoas hoje não querem contagiar outras pessoas. Elas acham que do jeito que tá bom. Nós não podemos viver um evangelho de mesmice. Nós temos que viver um evangelho transformador, um evangelho de mudanças de vida. As pessoas muitas das vezes não querem viver uma mudança de vida. As pessoas querem viver um evangelho que não tem mudança. Eu não me importo se a pessoa fala, não, se você está parecendo crente, aí que eu vou louvar a Deus, eu quero que pareça que sou crente mesmo, que sou cristão mesmo. Se alguém falar, se alguém não vê luz em mim, não vê brilho em mim, não vê nada em mim, aí é preocupante. As pessoas precisam ver algo de Deus em nossas vidas, algo diferente, algo que chama atenção. Eu, andando pelo centro de São Paulo, andando aqui em Itapevi, andando aqui em várias regiões do Brasil, alguém já falou, vejo algo diferente em você. Isso é bom, isso é ótimo. O mais interessante é quando alguém não vê nada. Quando eu morava aí na Vila Moraes, tinha um vizinho que a minha sogra conhece, que é o Valdeci, e eu guardava o carro na garagem dele e tinha que fazer o pagamento. E eu fazia o pagamento antecipado. Aí ele disse assim para mim, 2 dias antes, coisa do tipo, ninguém faz isso, por que você está fazendo isso? Eu falei que eu quero fazer. Isso fez a diferença na vida do Valdeci, um eletricista muito bom, e ele viu algo diferente. E qualquer vizinho, qualquer patrão, ou patroa que seja, precisa ver em nós a verdadeira identidade. Jesus conservou a verdadeira identidade até a sua morte. Passou pelo estágio de prisão, passou pelo estágio da morte e passou pelo estágio da ressurreição, porque ele conservou, manteve a sua identidade. Nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Precisamos manter a verdadeira identidade. Como é essa verdadeira identidade? Não podemos mentir, não podemos falar palavra torpe, não podemos enganar os outros. Mesmo que o mundo está virado, nós não temos que virar com o mundo. Nós temos que ser o que nós somos diante de Deus. Nós temos que ter a verdadeira identidade diante de Deus. Mesmo que a maioria tenha feito marionete,
todo mundo vai para o lado que errado, nós temos que agir certo. Mesmo que alguém diga, nossa, você está com um jeito de crente mesmo, glória a Deus. Nós temos que assumir que somos cristãos e temos a verdadeira identidade. Essa é a palavra desta noite para mim, para nós e para todos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus permita que nós mantemos a verdadeira identidade. A década de 70, a década de 90, os cristãos entravam no ônibus, eram conhecidos. As pessoas até torciam o rosto porque viam os cristãos andando no ônibus. Hoje, cristão é igual a qualquer povo do mundo, por causa da adaptação que as igrejas estão fazendo. E o verdadeiro cristão não tem adaptação. A palavra fala assim aos romanos: não vos conformeis com este mundo, porque este mundo já tem um formato. O sistema tem um formato, mas nós não temos que se adaptar ao formato deste mundo. Eu vou me adaptar porque eu quero que alguém me veja. Não, eu vou me adaptar com Jesus, porque eu quero que Jesus me veja. O que fulano vê, vai falar, vai dizer, vai expressar, isso não vem ao caso. Jesus me vendo é importante, Jesus me acompanhando é o importante. Então precisamos manter a verdadeira identidade. Eu não consigo ser um cristão com outra identidade. A identidade é que Jesus me deu de parecer um pouquinho com ele. Parecer um pouco com Jesus. Se todos os cristãos se esforçassem para parecer um pouco com Jesus, o planeta seria diferente, o mundo seria diferente, o ecossistema seria diferente, a política seria diferente. Mas por que os cristãos não querem assumir a verdadeira identidade? Porque não querem parecer com Jesus. E quando o cristão quer parecer com Jesus, ele mostra a verdadeira identidade. Ele não consegue enrolar, ele não consegue embromar, ele não consegue mentir, ele não consegue falar palavras torpes, ele não consegue ser enganador. Ele faz a diferença. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.